Minuto 93. Prorrogação batendo na porta. E o árbitro tira o segundo amarelo, não foi a primeira vez. E, se você acompanhou a Copa inteira, sabe que também não foi surpresa, porque antes dessa final, a Argentina já tinha passado o Mundial inteiro colecionando manchetes que não falavam sobre futebol bonito, falavam sobre falta, provocação, cera e um apelido que a imprensa internacional adora usar para descrever esse time. Mestres da arte suja do futebol. Hoje eu vou te mostrar, jogo por jogo, incidente por incidente, por que essa foi, sem exagero, a pior final de Copa do Mundo dos últimos tempos e por que ela não foi um acidente isolado, mas o fim de um padrão que se repete há anos. Vamos ao resultado primeiro. Para quem ainda não sabe, Espanha 1-0 Argentina, depois da prorrogação. Gol do Ferran Torres, entrando do banco, decidindo o Mundial para a Espanha conquistar sua segunda estrela. Rodri saiu com a bola de ouro do torneio. Mas o resultado é só a parte de cima do iceberg, porque o jogo em si contou uma história bem diferente da de uma final equilibrada entre duas seleções jogando futebol. Aos 93 minutos do segundo tempo, ainda no tempo normal, Enzo Fernandes recebeu o segundo amarelo depois de uma entrada dura em cima do palco Barcy. A Argentina teve que jogar toda a prorrogação com um jogador a menos, se defendendo com unhas e dentes contra uma Espanha que dominava a posse de bola. E olha que interessante, essa não foi nem a única polêmica de comportamento da partida. Durante o jogo, o espanhol Marc Cucurella se aproximou do Messi e tampou a boca com a mão para falar algo só para ele. Um gesto clássico de provocação calculada para evitar que câmeras e microfones captassem o que foi dito. O árbitro viu, não tomou nenhuma medida disciplinar e o VAR nem chamou para revisão. Ou seja, nem só a Argentina. O próprio adversário jogou o jogo psicológico dentro da final. Só que quem saiu de campo com um cartão vermelho, mais uma vez, foi um argentino. Se você acha que essa final foi um caso isolado, deixa eu te levar para alguns dias antes, na semifinal contra a Inglaterra. A Argentina venceu por 2-1, virando o jogo nos minutos finais, com gols de Enzo Fernandes e Lautaro Martínez. Um resultado dramático, digno de semifinal de Mundial. Só que, depois da partida, o jornal inglês The Telegraph publicou uma reportagem detalhando, minuto a minuto, uma lista de 31 lances considerados sujos, cometidos pelos argentinos ao longo do jogo. Vou te dar só alguns exemplos para você entender o tom da partida. Pouco depois, Leandro Paredes empurrou o Jude Bellingham por trás, sem necessidade nenhuma, e ainda ficou provocando o inglês depois do lance, gerando confusão generalizada entre os dois times. Giuliano Simeone colecionou embates físicos a partida inteira. Segundo o próprio Telegraph, foram 6 faltas só dele, incluindo um momento em que, depois de cometer falta no Anthony Gordon, ainda deu um tapinha provocativo na cabeça do adversário. E teve mais. Messi supostamente chutou o Jed Spence caído no chão e depois empurrou o Bellingham contra a placa de publicidade à beira do campo. Alguém do banco de reservas argentino teria jogado uma segunda bola em campo para atrasar um lateral inglês. E o goleiro Emiliano Dibu Martínez, o mesmo de sempre, foi acusado de simular lesão e sorrir logo depois, numa tentativa clara de ganhar tempo. O árbitro da partida, Ismail El Fat, marcou oficialmente 27 faltas da Argentina. O Telegraph disse que, contando os lances não punidos, o total passa de 30. E para fechar com chave de ouro, depois da classificação, apareceu uma faixa nos festejos argentinos, reacendendo a disputa das Malvinas com o Reino Unido. Futebol e política, jogados juntos, propositalmente, para provocar ainda mais. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que a história fecha o ciclo. Esse comportamento não nasceu agora, em 2026. Ele vem sendo construído e até celebrado por parte da torcida argentina desde a Copa de 2022, no Catar. Naquela final, também contra a França, o goleiro Emiliano Martínez ficou famoso mundialmente pela catimba nos pênaltis, provocações
gestos, conversas para tirar a concentração dos cobradores franceses antes de cada batida. Funcionou. A Argentina foi campeã. Só que o comportamento foi tão flagrante que a IFAB, a entidade que regula as leis do futebol, mudou a regra 14 especificamente por causa disso. A mudança ficou conhecida, informalmente, como Lei Anti-Dibu. Agora os goleiros não podem mais tentar desconcentrar o cobrador com gestos, conversa ou qualquer ação para atrasar a cobrança. Deixa isso baixar. O futebol mundial mudou uma regra oficial por causa do comportamento de um único jogador argentino. Isso não é opinião de torcedor rival. Isso é fato registrado. E não parou nos pênaltis. Depois da conquista, durante o desfile da seleção em Buenos Aires, o próprio Dibu Martínez posou, segurando um boneco com o rosto do Mbappé, ao lado do Messi. A Federação Francesa de Futebol chegou a apresentar uma reclamação formal, chamando a atitude de chocante. Some tudo isso. A catimba nos pênaltis de 2022, a mudança de regra que ela provocou, a provocação com o boneco do Mbappé, os 31 lances contra a Inglaterra em 2026 e a expulsão na final contra a Espanha. Não é mais uma sequência de coincidências. É um estilo de jogo. Uma identidade construída deliberadamente em cima da provocação e da linha limite da falta. Agora, antes de fechar, preciso ser honesto com você sobre um contraponto que existe e que é justo mencionar. Futebol de alto nível, em Copa do Mundo, praticamente sempre envolve provocação, jogo duro e gamesmanship. Isso é, o jogo psicológico dentro das 4 linhas. Times como Itália, Uruguai e até a própria Inglaterra já foram acusados, em outras Copas, de fazer exatamente esse tipo de jogo. E tem outro detalhe importante. No caso da final contra a Espanha, foi um jogador espanhol, o Cucurella, quem fez uma provocação clara ao tampar a boca para falar com o Messi. E não levou punição nenhuma. Ou seja, o jogo sujo psicológico não é exclusividade de um lado só. A diferença é a repetição e a intensidade. Uma seleção pode ter um jogo mais nervoso aqui, uma provocação ali. Mas quando você tem uma regra da FIFA, criada especificamente por causa do comportamento de um jogador seu, uma reportagem inteira listando 31 incidentes numa única partida e uma expulsão decisiva na final, isso deixa de ser exceção e vira identidade de time. E é exatamente por isso que essa geração da Argentina, apesar de ter o Messi, apesar do talento estonteante que tem em campo, carrega esse rótulo por onde passa. No fim das contas, a Argentina saiu dessa Copa sem o tricampeonato, com um jogador a menos na final mais importante da carreira desses atletas e com mais um capítulo para somar a fama de seleção que joga na linha entre a competitividade e a maldade. A Espanha, do outro lado, ergueu o troféu jogando um futebol de posição, de toque de bola, sem precisar recorrer a esse tipo de estratégia. E isso não é força de expressão. Foi praticamente o discurso da própria imprensa espanhola depois do título. Fica a pergunta para você que assistiu até aqui. Isso é estratégia inteligente de um time que sabe usar cada centímetro do regulamento a seu favor? Ou é, de fato, falta de caráter esportivo disfarçada de raça argentina? Deixa a sua opinião nos comentários. Quero muito saber se você concorda ou se acha que eu fui injusto com a Argentina nesse vídeo. Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Valeu e até o próximo vídeo.